Capítulo 6. Os costumes dos habitantes de Lilliput, sua literatura, suas leis e maneiras de educar os filhos. Ainda que eu reserve a descrição deste império para um trabalho à parte, julgo um dever dar-lhe dele, aqui ao leitor, uma ideia geral. Como a estatura ordinária daquela gente pouco maior é do que 6 polegadas, há uma proporção exata em todos os outros animais, assim como nas árvores. Por exemplo, os cavalos e os bois maiores regulam entre 4 e 5 polegadas aproximadamente. Os patos são quase do tamanho de um pardal. Quanto aos insetos, esses eram quase invisíveis para mim. A natureza, porém, soube ajustar a vista dos habitantes de Lilliput a todos os objetos que lhes são destinados. Para fazer conhecer bem quanto seu olhar é penetrante com respeito aos objetos que lhe ficam próximos, basta dizer que vi uma vez, com prazer, um cozinheiro hábil depenendo uma cotovia que não era maior do que uma mosca vulgar e uma rapariga a enfiar um fio de seda invisível numa agulha também invisível. Servem-se de caracteres e de letras, e o seu modo de escrever é notável, não o fazendo nem da esquerda para a direita, como na Europa, e nem da direita para a esquerda, como os árabes, nem de cima para baixo, como na China, e nem de baixo para cima, como os caucasianos, mas obliquamente a de um outro ângulo do papel, como as senhoras em Inglaterra. Enterram os mortos de cabeça para baixo, porque imaginam que, dentro de 11.000 luas, todos os mortos devem ressuscitar, que por essa época a terra, que julgam plana, se voltará de baixo para cima, e que por esse meio, no momento da ressurreição, seriam encontrados de pé. Os sábios, entretanto, reconhecem o absurdo daquela opinião, mas permanece o uso antigo, baseado nas ideias do povo. Tem leis e costumes singularíssimos que eu talvez tentasse justificar se não fossem contrários aos da minha querida pátria. A primeira de que farei menção diz respeito aos denunciantes. Todos os crimes contra o Estado são punidos nesse país com extremo rigor. Se o acusado, porém, prova evidentemente a sua inocência, o acusador é logo condenado a uma ignominiosa morte e todos os seus bens confiscados em prol do inocente. Se o acusador é pobre, o imperador do seu tesouro particular indeniza o acusado de todas as perdas e danos. A fraude é considerada como um crime maior do que o roubo. Esta razão, porque é sempre punida com a morte, visto como existe o princípio de que o cuidado e a vigilância com um espírito vulgar podem garantir os bens de um indivíduo contra as tentativas dos ladrões, mas a probidade não tem defesa contra a astúcia e a má-fé. Embora eu considere os castigos e as grandes recompensas como os eixos em que gira o governo, ouso dizer que a máxima de castigar e recompensar não é observada na Europa com a mesma sensatez como no Império de Lilliput. Todo aquele que pode apresentar provas bastantes de que observou fielmente as leis do seu país durante 73 luas tem o direito de pretender certas regalias consoante ao seu nascimento e a sua posição, com certa quantia tirada de um fundo destinado a esse fim. Alcança até o título de Snipal ou de legítimo, que é apenso ao seu nome. Esse título, porém, não passa aos descendentes. Estes povos veem como um prodigioso defeito político entre nós que todas as nossas leis sejam ameaçadoras e que a infração seja punida com os mais severos castigos, enquanto a sua observância não dá direito a recompensa alguma. Por este motivo, represento a justiça com 6 olhos, 2 adiante, 2 atrás e 1 de cada lado, para simbolizar a circunspeção. Segurando na mão direita um saco cheio de ouro e empunhando na esquerda uma espada embainhada para demonstrar que está mais disposta a premiar do que a punir. Na escolha que fazem dos súditos para desempenharem cargos públicos, olho mais para a probidade do que para o talento. Como o governo é necessário ao gênero humano, creem que a providência nunca teve em mira fazer da administração dos negócios públicos uma ciência complicada e misteriosa, acessível apenas a um limitado número de espíritos raros e sublimes.
desses 3 ou 4 prodígios que aparecem lá de séculos a séculos, mas julgam que a verdade e a justiça, a temperança e as restantes virtudes estão ao alcance de toda a gente e que a prática dessas virtudes, acompanhada de alguma experiência e bons intuitos, tornam quem quer que seja apto para servir ao seu país, embora muito raquítico e muito tacanho. Persuadindo-se de que os talentos superiores estão longe de suprir as virtudes morais, dizem eles que os empregos não poderiam ser confiados a mais perigosas mãos do que as dos grandes talentos que não possuem virtude alguma e que os erros nascidos da ignorância de um ministro probo não têm tantas consequências funestas para o bem do seu povo como as obscuras práticas desse ministro, cujas tendências fossem depravadas, cujas intenções fossem criminosas ou predispostas a fazer o mal impunemente. Aquele dos liliputianos que não acreditar na providência divina é declarado incapaz de exercer qualquer cargo público. Como soberanos se julgam, muito justamente delegados da providência, os liliputianos supõem que nada há mais absurdo nem mais incoerente do que o procedimento de um príncipe que se serve de gente sem religião, que nega essa suprema autoridade de que se considera depositário e da qual, de fato, recebe a que possui. Referindo-me a estas leis e às seguintes, apenas falo das leis originais e primitivas dos liliputianos. Sei que pelas modernas leis, estes povos caíram em um grande excesso de corrupção. Prova o vergonhoso uso de obter os mais elevados empregos, dançando na corda dos lugares de distinção os que saltam a vara larga. Note o leitor que esse indigno uso foi introduzido pelo pai do atual imperador. Entre aquele povo, a ingratidão é tida como um crime enorme, como um outro tempo foi, segundo refere a história, aos olhos de algumas nações virtuosas. Dizem os liliputianos que todo indivíduo que se torna ingrato para com seu benfeitor deve ser necessariamente inimigo de todos os outros homens. Julgam os naturais de Liliput que o pai e a mãe não devem ser encarregados da educação dos filhos e há em todas as cidades colégios públicos para onde todos os progenitores, exceto camponeses e operários, são obrigados a mandar os filhos de ambos os sexos para serem educados e instruídos. Assim que atinge a idade de 20 luas, supõe-os dóceis e capazes de aprender. As escolas são de diversas espécies, consoante a diferença de sexo ou de sangue. Professores hábeis educam as crianças para um modo de vida conforme a sua ascendência, os seus próprios dotes de espírito e as suas tendências. Os seminários para os filhos de nobres têm professores sérios e eruditos. O vestuário e subsistência dos rapazes são simples, inspiram-lhes princípios de honra, de justiça, de coragem, de modéstia, de religião e de amor pela pátria. Até a idade dos 4 anos são vestidos pelos homens. Dessa idade em diante são obrigados a se vestirem sós, embora sejam de nobre estirpe. Só têm licença para brincar na presença do professor e por esse sistema evitam funestas impressões de doidice e de vício que cedo começam a corromper os costumes e as tendências da mocidade. Os pais podem visitá-los 2 vezes por ano. A visita pode durar apenas 1 hora, com a liberdade de beijar o filho à entrada e à saída. Um professor que assiste sempre a essas visitas não consente que falem em segredo com as crianças, que as lisonjeiem, nem lhes deem confeitos ou bolos. Nos colégios para o sexo feminino, as meninas nobres são educadas quase como rapazes, com uma diferença. É que são vestidas por criadas, mas sempre na presença de uma professora, até que cheguem aos 5 anos de idade, em que principiam a vestir-se sem auxílio de ninguém. Quando se sabe que as aias, ou criadas graves, entretêm as raparigas com histórias extravagantes, contos insípidos ou capazes de lhes causar medo, que é o uso corrente das governantas em Inglaterra, são açoitadas publicamente 3 vezes por toda a cidade, presas durante 1 ano e por fim exiladas para o ponto mais deserto do país. Assim, as raparigas e os rapazes entre aquele povo envergonham-se de ser covardes e tolos, desprezam todo o ornamento exterior e só têm em consideração a compostura e o asseio. Os seus exercícios são menos violentos do que os rapazes e não as fazem aplicar tanto.
Entretanto, aprendem ciências e belas letras. Há um provérbio que diz que a mulher, devendo ser uma companhia sempre agradável ao marido, carece de ornar o espírito que nunca envelhece. Ao contrário dos europeus, os liliputianos pensam que nada demanda mais cuidado e aplicação do que a educação das crianças. É fácil gerá-las, dizem eles, tão fácil como semear e plantar, mas conservar certas plantas, fazê-las crescer bem, precavê-las contra os rigores do inverno, contra os ardores e tempestades de verão, contra os ataques dos insetos, em suma, fazer-lhes dar frutos em abundância é o resultado da atenção e do cuidado de um hábil jardineiro. Escolhem o professor que tem o espírito mais bem formado do que o espírito sublime, mais morigeração do que ciência. Não podem suportar os professores que atordoam incessantemente os ouvidos dos discípulos com gramaticais combinações frívolas, discussões pueris, observações e que, para lhes ensinar a antiga língua que pouca relação tem com o que se fala hoje, lhes enchem o espírito de regras e exceções e põem de lado o uso e o exercício para lhes atulhar o cérebro de princípios supérfluos e preceitos dificultosos. Querem que o professor se familiarize dignamente com seus alunos, porque não há nada mais contrário à boa educação do que o pedantismo e a fingida seriedade. Segundo eles, devem mais baixar-se do que elevar-se perante eles, embora não deixem de considerar algo difícil, pois que muitas vezes é preciso mais esforço e vigor e sempre mais atenção para descer sem perigo do que para subir. São de opinião de que os professores devem aplicar-se mais a formar o espírito das crianças para as lutas da vida do que a enriquecê-los com conhecimentos curiosos, quase sempre inúteis. Ensinam-lhes, pois, logo a ser prudentes e filósofos, a fim de que, mesmo na idade dos prazeres, saibam gozá-los filosoficamente. Não será ridículo, perguntam eles, só conhecer-lhes a natureza e o verdadeiro uso quando já se encontram inaptos, aprender a viver quando a vida está quase passada e principiar-se a ser homem quando se está prestes a deixar de o ser. Dão-se recompensas para a confissão sincera e ingênua dos erros, e os que melhor sabem raciocinar sobre os seus próprios defeitos obtêm honras e mercês. Querem que sejam curiosos e façam amiudadas perguntas acerca de tudo o que ouvem, e são punidos severamente aqueles que, em presença de uma coisa extraordinária e notável, demonstrem pouca admiração ou curiosidade. Recomenda-se-lhes que sejam muito fiéis, muito submissos, muito dedicados ao príncipe, mas de uma dedicação geral e de dever, não particular, que fere muitas vezes a consciência e sempre a liberdade e que expõe a grandes fatalidades. Os professores de história empenham-se menos com o trabalho de ensinar a seus discípulos a data de tal ou tal acontecimento do que a descrever-lhes o caráter, as boas, as más qualidades dos reis, dos generais e dos ministros. Julgam que pouco lhe pode interessar em que ano ou mês tal batalha foi travada. Mas de certo lhes interessa saber quantos homens em todas as épocas são bárbaros, brutais, injustos, sanguinários, sempre dispostos a expor a vida sem necessidade e a atentar contra os outros sem motivo. Quantos combates desonram a humanidade e quão fortes devem ser para chegar a esta funesta extremidade. Consideram a história do espírito humano a melhor de todas e ensinam menos os discípulos a reter os fatos do que a julgá-los. Querem que o amor das ciências se limite e que cada um escolha o gênero de estudo que mais convém à sua tendência e ao seu talento. Fazem tanto caso de um homem que estuda demasiado como de um homem que come demais, persuadidos de que o espírito tem as mesmas indisposições que o estômago. Só o imperador é que possui uma vasta e numerosa biblioteca. Quanto aos particulares que possuam grandes bibliotecas, são considerados como asnos carregados de livros. Naquele povo, a filosofia é muito alegre e não consiste, como nas nossas escolas, em ergotismos. Ignoram o que seja barroco e buralapton, categorias, termos de primeira e de segunda intenção e outras dificultosas tolices da dialética que são tão úteis para o raciocínio
como para a dança. A filosofia deles consiste em estabelecer princípios infalíveis que levem o espírito a preferir o estado medíocre de um homem honesto ao bem-estar do rico e ao fausto de um financeiro, e as conquistas de um general vitorioso o vencerem em si próprios, à força das paixões. A filosofia de que usam habitua-os a um viver austero, fugindo de tudo quanto costuma os sentidos à voluptuosidade, tudo que torna a alma dependente do corpo, enfraquecendo-lhe a liberdade. De resto, a virtude é sempre apresentada como uma coisa fácil e agradável. Exortam-nos a que escolham com segurança um modo de vida, fazendo o possível para lhes fazer tomar aquele que melhor convém às suas naturais tendências, pouco se importando com as faculdades paternas, de maneira que, por vezes, o filho de um lavrador chega a ser ministro de Estado, enquanto o filho de um fidalgo se torna simples comerciante. O valor que este povo consagra à física e às matemáticas é simplesmente com a mira de que essas ciências sejam vantajosas para a vida e para os progressos das artes aplicadas. Geralmente, dão-se pouco trabalho de conhecer todas as partes do universo, preferindo gozar a natureza sem a examinar, a discorrer sobre a ordem e o movimento dos corpos físicos. Quanto à metafísica, tem-na como uma fonte de visões e de quimeras. Embirram com a linguagem afetada e a preciosidade do estilo, tanto na prosa como no verso, e entendem que é do mesmo modo impertinente o querer uma pessoa salientar-se, seja pela maneira de se exprimir, seja pela maneira de trajar. Autor que ponha de parte o estilo puro, claro e sério, para usar de uma gíria obsoleta recheada de extraordinárias metáforas, é corrido e apupado nas ruas como se fora um tipo de carnaval. Naquele povo, cuidam do corpo e da alma ao mesmo tempo, porque tratando-se de fazer homens, cumpre não lhes formar uma coisa sem a outra. É consoante, dizem, uma parelha de cavalos que é necessário guiar em passo certo. Segundo eles, desenvolvendo uma criança simplesmente o físico, fica ignorante e estúpida, cultivando-lhe somente o espírito, fica desgraciosa e raquítica. Aos mestres é proibido castigar os alunos corporalmente, castigam-nos apenas privando-os de alguma coisa que apreciem, envergonhando-os e principalmente não lhes dando lições durante 3 dias, o que os apoquenta extraordinariamente, pois que, abandonando-os a si próprios, assim lhes demonstram que não são tão dignos de que os instruam. A dor física produzida pelo castigo corporal serve apenas para os tornar tímidos, defeito muito prejudicial de que nunca se curam. Capítulo 7. Recebendo o autor aviso que iam processá-lo pelo crime de lesa majestade, foge para Blefuscu. Antes de me referir à minha saída do império de Lilliput, parece-me talvez conveniente informar o leitor de uma intriga secreta que se teceu contra mim. Estava pouco ao corrente do manejo da corte e a minha situação negara-me disposições necessárias para ser astucioso cortesão, ainda que muitos de humilde condição como eu tenham conseguido as graças da corte em empregos rendosos, no entanto, não tinham de certo escrúpulos em questões de brio e pundonor. Fosse como fosse, o que é fato é que, quando me dispunha a sair para visitar o imperador de Blefuscu, uma individualidade de alta influência e consideração no palácio, a quem eu prestara serviços de certa importância, veio procurar-me secretamente a casa durante a noite. Chegou de cadeirinha, sem se fazer anunciar, e despediu os moços. Meti a cadeirinha, com sua excelência dentro, na algiberia do gibão, e dando ordem ao meu criado que fechasse a porta, coloquei a cadeirinha em cima da mesa e sentei-me ao lado. Feitos os cumprimentos de praxe, notando o aspecto contristado e inquieto do meu hóspede, perguntei-lhe qual o motivo por que assim estava. Pediu-me que eu ouvisse com a máxima atenção sobre um assunto que dizia respeito à minha honra e à minha vida, e principiou. Informo de que há pouco foram convocados vários conselhos privados por sua causa e que há 2 dias Sua Majestade tomou uma desagradável solução. De certo, não ignora que Skiresh Bolgolan,
Galbet, ou Almirante Mor, nunca deixou de ser seu mortal inimigo desde que o senhor se encontra aqui. Não sei a que atribui tal antipatia. O que sei é que o ódio lhe aumentou desde a sua expedição contra a esquadra de Blefuscu. Como almirante, sentiu-se despeitado com bom êxito. Este cavalheiro de combinação com Flipnap, tesoureiro Mor, o general Lin Tok, o camareiro Mor Laocon e o supremo magistrado Balmaf, redigiu uma série de artigos para o processar como réu de lesa majestade e como autor de vários outros crimes. Este exórdio chocou-me de tal maneira que, a interrompê-lo quando me pediu que não proferisse palavra e que eu ouvisse, em seguida continuou: grato pelos serviços que me prestou, procurei informar-me de todo o processo e obtive cópia de todos os artigos. É uma coisa que põe a minha cabeça em perigo, mas que faço para o servir. Articulado da acusação promovida contra Quimbus Flestin, o Homem-Montanha. Artigo 1º. Visto que, por uma lei decretada no Império de Sua Majestade, Cabin de Farpion, é ordenado que qualquer indivíduo que verta águas no recinto do Palácio Imperial seja sujeito às penas e castigos do crime de lesa majestade e que, apesar disso, o citado Quimbus Plestin, por uma violação feita à lei, sob o pretexto de apagar o fogo havido nos aposentos da querida esposa de Sua Majestade Imperial, apagara maliciosamente, traiçoeira e diabolicamente, despejando a bexiga, o referido fogo havido nos aludidos aposentos, tendo entrado para esse efeito no recinto do citado Palácio Imperial. Artigo 2º. Que, havendo mencionado Quimbus Flestin conduzido a armada imperial de Blefuscu e tendo-lhe seguidamente Sua Majestade Imperial ordenado que se assenhoreasse de todas as outras mais do que mencionado Império de Blefuscu e reduzi-lo a simples província que pudesse ser governada por um vice-rei do nosso país e fazer parecer e matar todos os exilados partidários dos povos quebrados, pela extremidade mais grossa, o mencionado Flestin, como traidor rebelde à sua fidelíssima Majestade Imperial, apresentaram requerimento para ser dispensado do citado serviço, sob o pretexto frívolo de uma repugnância em meter-se a obrigar as consciências e a oprimir a liberdade de um povo inocente. Artigo 3º. Que certos embaixadores de Blefuscu, tendo vindo há pouco pedir a paz à Sua Majestade Imperial, o mencionado Flestin, como súdito desleal, ajudara a socorrer, a livrar de apuros e obsequiara os citados embaixadores, ainda que os reconhecesse como ministros de um príncipe que acabara de mostrar-se recentemente inimigo declarado de Sua Majestade Imperial e numa guerra aberta contra a sobredita majestade. Artigo 4º. Que o mencionado Quimbus Flestin, contra o dever de um súdito fiel, se dispunha agora a fazer uma viagem à corte de Blefuscu, para a qual receber apenas uma licença verbal de Sua Majestade Imperial e, sob o pretexto da dita licença, se propunha temerária e perfidamente a fazer a citada viagem, livrar de apuros e auxiliar o imperador de Blefuscu. Ainda existem outros artigos, acrescentou ele, mas os mais importantes são aqueles que acabo de citar-lhe. Nas diversas deliberações sobre este assunto, é preciso confessar que a Sua Majestade fez ver a sua moderação, a sua suavidade e a sua equidade, considerando muitas vezes os seus serviços e tratando de atenuar os seus crimes. O tesoureiro e o almirante foram de opinião que devia sofrer morte cruel e ignominiosa, lançando fogo à sua casa durante a noite, e o general devia esperá-lo com 20.000 homens armados de flechas envenenadas para o ferir no rosto e nas mãos. Ordens secretas deviam ser dadas a algum dos seus criados para espalharem um líquido venenoso nas suas camisas, líquido que depressa rasgaria a própria carne, fazendo morrer entre excessivos tormentos. O general concordou, de maneira que, durante certo tempo, a maioria dos votos foi contra si. Sua Majestade Imperial, porém, resolvida salvar-lhe a vida, conseguiu o sufrágio do camareiro Mor. Entretanto, Redressal, primeiro secretário dos negócios secretos do Estado, recebeu ordem do imperador para dar a sua opinião, o que fez em conformidade à de Sua Majestade, e de certo justificou bem a estima que o senhor lhe consagra.
reconheceu que os crimes cometidos eram grandes, contudo mereciam esta indulgência. Disse que a amizade que havia entre ambos era tão conhecida que talvez o pudesse julgar prevenido a seu favor. Que, no entanto, para obedecer ao mandato de Sua Majestade, ponderando os seus serviços e seguindo a suavidade do seu espírito, queria poupar-lhe a vida e contentar-se em tirar-lhe os olhos. Julgava com submissão que, por esta forma, a justiça podia ficar de algum modo satisfeita e todos aplaudiriam a clemência do imperador, tão bem como o processo equitativo e generoso daqueles que tinham a honra de ser os seus conselheiros. Que a perda da vista não lhe poria obstáculo à força corporal, com a qual podia ainda ser útil a Sua Majestade, que a cegueira serve para aumentar a coragem, ocultando-nos os perigos, que o espírito se torna mais recolhido e mais apto para a descoberta da verdade, que o temor que mostrou pelos seus olhos era a maior dificuldade que teve a vencer ao assenhorear-se da esquadra inimiga e que seria bastante que visse pelos olhos dos outros, pois que os mais poderosos príncipes não veem de outro modo. Esta proposta foi recebida desfavoravelmente por toda a Assembleia. O almirante Bolgolan, todo aceso, ergueu-se e, arrebatado de furor, disse que estava admirado de que o secretário ousasse ser de opinião que se conservasse a vida a um traidor, que os serviços que o senhor havia prestado eram consoante as verdadeiras máximas do Estado, enormes crimes, que quem era capaz de apagar de repente um fogo, regando com urina o palácio de Sua Majestade, o que não podia recordar sem horror, poderia de outra vez, pelo mesmo modo, inundar o palácio e toda a cidade, tendo uma bomba disposta para esse efeito. E que a mesma força que o fizera arrastar toda a esquadra inimiga poderia servir para reconduzir ao primeiro descontentamento ao sítio de onde havia tirado. Que havia motivos fortíssimos para pensar que o senhor era no íntimo partidário da extremidade mais grossa, e porque a traição principia no coração antes de transparecer nos atos, como partidário da extremidade mais delgada, declarou-o formalmente traidor e rebelde e insistiu em que devia ser morto sem mais delongas. O tesoureiro foi do mesmo parecer, fez ver a que extremo tinham sido reduzidas as finanças com a despesa do seu sustento, o que era uma coisa incomportável. Que o expediente proposto pelo secretário de lhe tirar os olhos, longe de ser um remédio contra o mal, o aumentaria segundo todas as aparências, como parece pelo uso vulgar que há em cegar certas aves, que depois dessa operação comem mais ainda e engordam rapidamente. Que Sua Sagrada Majestade e o Conselho, que eram seus juízes, estavam conscienciosamente persuadidos do seu crime, o que era uma prova mais do que suficiente para o condenar à morte, sem recorrer às provas formais requisitadas pela letra rígida da lei. Sua Majestade Imperial, porém, não estando absolutamente resolvido a dar consentimento à sua morte, disse graciosamente que, visto como o conselho julgava a perda da sua vista um castigo muito leve, podia acrescentar-se um outro. E o secretário, que é seu amigo, pedindo submissamente para ser ouvido ainda e responder ao que o tesoureiro objectara com referência à grande despesa que Sua Majestade fazia por sua causa, disse que Sua Excelência, que dispunha das finanças do imperador, poderia facilmente remediar esse mal diminuindo na sua mesa pouco e pouco, e que, por esse meio, falta de quantidade suficiente de alimento, o senhor se tornaria fraco e lânguido, perderia o apetite e em breve a vida. Assim, pela grande amizade que o secretário lhe consagra, este assunto foi liquidado amigavelmente. Foram dadas ordens terminantes para que fosse mantido o segredo do desejo de o fazer morrer lentamente de fome. A sentença lavrada para lhe serem vazados os olhos foi registrada no arquivo do conselho, ao que a pessoa alguma se opôs, exceção feita do almirante Bolgolan. Dentro de 3 dias, o secretário terá ordem para vir à sua casa, onde lerá os artigos de acusação na sua presença, e em seguida fazê-lo sabedor da grande clemência e graça de Sua Majestade e do Conselho, condenando-o apenas à perda da vista, pena que a Sua Majestade tenha certeza de que se sujeitará com reconhecimento e humildade convenientes. 20 cirurgiões de Sua Majestade virão depois e executarão a operação pela acertada descarga de muitas flechas, bastante aguda, nas meninas dos seus olhos,
quando estiver deitado no chão. É a si que compete tomar as convenientes precauções que a prudência lhe sugira. Quanto a mim, para afastar qualquer suspeita, é preciso que volte tão secretamente como vim. Sua Excelência deixou-me e fiquei só, entregue às inquietações. Era um uso introduzido por esse príncipe pelo seu ministério, pelo que me asseguram, muito diferente do uso dos primitivos tempos, que, depois da corte haver ordenado um suplício para satisfazer o ressentimento do soberano ou a maldade de um favorito, o imperador devia fazer um discurso a todo o seu conselho, falando da sua brandura e da sua clemência como qualidades reconhecidas de toda a gente. O discurso do imperador a meu respeito depressa correu por todo o país, e nada inspira tanto terror ao povo como esses elogios da clemência imperial, porque se tinha notado que quanto mais rasgados eram esses elogios, mais o suplício era, ordinariamente, cruel e injusto. E com respeito a mim, preciso é confessar que, não sendo pelo meu nascimento, nem pela minha educação, destinado a ser homem de corte, percebia tão pouco desses assuntos, que não podia decidir se a sentença lavrada contra mim era branda ou rigorosa, justa ou injusta. Nem sequer pedi licença para apresentar a minha defesa, preferia ser condenado sem ser ouvido, porque, tendo visto em outros tempos vários processos idênticos, sempre notei que terminam consoante as instruções dadas aos juízes e conforme a vontade dos acreditados e poderosos acusadores. Tive certo desejo de resistir, pois que, estando em liberdade, nem todas as forças deste império conseguiriam nada de mim e podia facilmente, à pedrada, bater e arrasar a capital. Repeli, porém, esse projeto com horror, lembrando-me do juramento que prestara a Sua Majestade, dos favores que me havia concedido e da dignidade de Nardak, em que fora investido. Demais, não tinha tão cheio o espírito dos sentimentos da corte que me persuadisse de que os rigores de Sua Majestade me permitiriam liquidar todas as obrigações que lhe devia. Por fim, tomei uma resolução que, conforme as aparências, será censurada por algumas pessoas justiceiras, porque, confesso, foi uma grande temeridade e um péssimo procedimento da minha parte ter requerido conservar os olhos, a liberdade e a vida contra a vontade da corte. Se conhecesse melhor a índole dos príncipes e dos ministros de Estado, que depois observei em muitas outras cortes, e o seu método de tratar acusados menos criminosos do que eu, submeter-me-ia sem custo a um castigo tão suave, mas levado pelo fogo da mocidade e tendo antecipadamente obtido licença de Sua Majestade Imperial para ir à corte de Blefuscu, dei-me pressa, antes de expirar o prazo de 3 dias, em mandar uma carta ao meu amigo secretário, pela qual fazia ciente da resolução que tomara partir nesse mesmo dia para Blefuscu, mediante a licença que me fora concedida, e sem aguardar resposta, dirigi-me para a costa da ilha onde estava a esquadra. Apossei-me de um grande navio de guerra, prendi-lhe um cabo à proa e, levantando as âncoras, despi-me, coloquei a roupa e a manta que trazia no braço sobre o navio que trouxe atrás de mim, e ora andando, ora nadando, cheguei ao porto real de Blefuscu, onde o povo tanto tempo esperara por mim. Deram-me 2 guias para me levar à capital, que tem o mesmo nome. Conservei-me-os nas mãos até chegar a 100 toesas das portas da cidade e pedi-lhes que avisassem da minha chegada a um dos secretários de Estado e que lhe fizessem saber que aguardava as ordens de Sua Majestade. Como resposta recebi, 1 hora depois, a notícia de que Sua Majestade, acompanhado de toda a comitiva, vinha receber-me. Adiantei-me 50 toesas e o rei e a comitiva apearam-se de suas montadas, a rainha e suas aias saíram dos seus coches e não notei que a minha presença os assustasse. Deitei-me no chão para beijar as mãos do rei e da rainha. Disse a Sua Majestade que viera cumprindo a minha promessa e com licença do imperador, meu amo, para ter a honra de visitar tão poderoso príncipe e para lhe oferecer todos os serviços que dependessem de mim e que não fossem contrários aos deveres contraídos com meu soberano, sem aludir, porém, ao meu desvalimento.
Não enfastiarei o leitor com os pormenores da minha recepção, que foi consoante a generosidade de tão grande príncipe, nem com os incômodos porque passei a mimba de uma casa ou de uma cama, sendo obrigado a dormir no chão, embrulhado na minha manta. Capítulo 8. O autor, por um feliz acaso, encontra meio de deixar Blefuscu e, após algumas dificuldades, volta à sua pátria. 3 dias depois da minha chegada, passeando eu e a minha curiosidade pela encosta da ilha que olha para o nordeste, descobri a meia légua de distância no mar qualquer coisa que me pareceu um barco de quilha para o ar. Descalcei os sapatos e as meias e, caminhando pela água perto de 50 toesas, reparei em que o objeto se aproximava com a força da maré e conheci então que era uma Scaler que, pelo que eu calculei, podia ter sido desligado de um navio em virtude de alguma tempestade. Por essa circunstância, tornei apressadamente à cidade e pedi a sua majestade que me cedesse 20 dos maiores navios que lhes haviam ficado da derrota da sua esquadra e 3.000 marinheiros sob as ordens de um vice-almirante. Os citados navios fizeram-se de vela e seguiram seu rumo, enquanto eu me dirigia pelo caminho mais curto à encosta, onde primeiramente descobrira o Scaler. Notei que a maré o tinha aproximado mais da terra. Quando os navios se me juntaram, despi-me, meti-me na água e avancei até 50 toesas do Scaler, depois do que me vi obrigado a nadar até que o atingisse. Os marinheiros lançaram-me um cabo, no qual amarrei uma das extremidades a um buraco na proa do Scaler e a outra extremidade a um navio de guerra. Não pude, porém, continuar a minha viagem, porque perdi o pé. Pus-me então a nadar atrás do Scaler e a empurrá-lo com uma das mãos, de maneira que, a favor da maré, me encaminhei de tal modo para a margem que pude pôr o queixo fora da água e achar o pé. Descansei durante uns 3 minutos e em seguida impeli ainda o Scaler até que a água me desse pelas axilas e então a maior fadiga já tinha passado. Agarrei outros cabos trazidos num dos navios e liguei-os primeiramente ao Scaler e depois a 9 dos navios que me esperavam. Como o vento era de feição e os marinheiros me auxiliaram, procedi de maneira que chegássemos a 20 toesas da margem, e como o mar recuou, alcancei o Scaler a pé, enxuto, e com auxílio de 2.000 homens, de cordas e de máquinas consegui virá-lo, notando que poucas avarias tinha sofrido. Levei 10 dias para fazer entrar o Scaler no porto de Blefuscu, onde se acumulou grande multidão, cheia de pasmo pela presença de tão prodigiosa embarcação. Disse ao rei que a minha boa estrela me fizera encontrar aquele Scaler para me transportar a qualquer outro ponto de onde poderia regressar ao meu torrão natal, e pedi a sua majestade que desse ordem para pôr aquela embarcação em estado de servir e me concedesse licença para abandonar os seus estados, o que, após sentidas recriminações, me foi concedido. Estava eu sobremaneira surpreendido de que o imperador de Lilliput, depois da minha partida, não tivesse feito quaisquer diligências para me encontrar. Soube, porém, que Sua Majestade Imperial, ignorando que eu fora conhecedor dos seus desígnios, imaginara que eu tinha ido a Blefuscu apenas com o intuito de cumprir a minha promessa, conforme a licença que dele obtivera, e que regressaria em breve. Mas, por fim, a minha ausência deu-lhe cuidado, e tendo conferenciado com o tesoureiro o resto do concluio, foi enviado uma pessoa de distinção com uma cópia dos artigos do processo contra mim. O mensageiro tinha instruções para representar ao soberano de Blefuscu a grande brandura de seu amo, que se contentava em punir-me com a perda da minha vista, que me subtraíra à justiça e que, se eu não regressasse no prazo de 2 dias, seria despojado do meu título de Nardak e declarado réu de alta traição. O embaixador acrescentou que, para manter a paz e a amizade entre os 2 países, esperaria que o rei de Blefuscu desse ordem para me fazer reconduzir a Lilliput, ligado de pés e mãos, para ser punido como traidor. O rei de Blefuscu, tendo solicitado 3 dias para deliberar sobre este assunto, enviou uma resposta muito sensata e muito prudente. Observou que, quanto a restituir-me ligado, o imperador não ignorava que isso era uma coisa impossível,
que, embora eu lhe tivesse arrebatado a esquadra, estava muito reconhecido para comigo em virtude de alguns bons serviços que lhe prestara com relação ao tratado de paz. Demais, que em breve se veriam livres de mim, porque encontrara na margem um prodigioso navio capaz de me levar embarcado, que dera ordem para que o preparassem consoante as minhas indicações e aproveitando o meu auxílio, de maneira que esperava no prazo de algumas semanas que os dois países ficariam livres de tão suportável fardo. O embaixador regressou a Lilliput com esta resposta e o soberano de Blefuscu referiu-me tudo o que se havia passado, oferecendo-me ao mesmo tempo, mas em segredo e confidencialmente, a sua graciosa proteção se quisesse ficar ao seu serviço. Ainda que acreditasse na sua sincera proposta, resolvi nunca mais entregar-me nas mãos de nenhum príncipe, nem de nenhum ministro, quando podia passar sem eles. Esta razão porque, depois de ter manifestado a Sua Majestade o meu justo reconhecimento pelas suas simpáticas intenções, pedi-lhe humildemente que me desse licença para me retirar, dizendo-lhe que, visto a boa ou má estrela me haver proporcionado um barco, decidira me entregar ao oceano antes que houvesse rompimento de hostilidades entre aqueles dois poderosos soberanos. O rei não se mostrou ofendido com este meu discurso e soube mesmo que bastante contente tinha ficado com a minha decisão e bem assim a maior parte dos seus ministros. Essas considerações levaram-me a partir um pouco mais cedo do que projetara e a corte, que anelava pela minha saída, contribuiu para isso com a solicitude. 500 operários foram empregados no fabrico de 2 velas para o meu barco, segundo as ordens, dobrando-se em 13 o mais grosso tecido que havia lá e acolchoando-o. Entreguei-me à tarefa de fazer cordas e cabos, juntando 10, 20 ou 30 dos mais fortes que eles tinham. Uma grande pedra que tive a sorte de encontrar perto da praia, após aturadas pesquisas, serviu-me de âncora, e gordura de 300 bois serviu-me para encebar o meu escalho e para outros usos. Tive um trabalho insano em cortar as maiores árvores para fazer remos e mastros, no que, contudo, fui auxiliado pelos carpinteiros dos navios de Sua Majestade. Decorrido perto de um mês, quando tudo estava a postos, fui ter com o rei para receber as suas ordens e simultaneamente fazer as minhas despedidas. O rei, acompanhado da família e corte, saiu do palácio. Deitei-me de bruços para ter a honra de lhe beijar a mão, que me estendeu muito graciosamente, assim como a rainha e os jovens príncipes. Sua Majestade presenteou-me com 50 bolsas contendo 200 sprugs cada uma, com o seu retrato em tamanho natural, que meti logo nas minhas luvas para não se estragarem. Embarquei a bordo do Scaler 100 bois e 300 carneiros, com pão e bebidas em proporção e certa quantidade de carne cozida, tanta quanto os 400 cozinheiros me haviam podido fornecer. Tratei de obter 6 vacas e 6 touros vivos e igual número de ovelhas e cordeiros, com o fito de os levar ao meu país para fazer procriar a espécie. Forneci-me também de feno e trigo. Não me faltou vontade de levar comigo 6 naturais do país, mas o rei não consentiu, e além de me passarem uma minuciosa busca às algibeiras, Sua Majestade fez-me dar a minha palavra de honra de que não levaria nenhum dos seus súditos, ainda que consentisse nisso ou me pedissem. Preparadas as coisas deste modo, fiz-me ao mar no 24º dia de setembro de 1701, pelas 6 horas da manhã, e depois de ter navegado 4 léguas para o norte, notei que estava o vento de sudoeste. Às 6 da tarde, descortinei uma ilhota que se prolongava aproximadamente meia légua para o nordeste. Segui avante e lancei ferro do lado das costas da ilhota, que estava abrigada do vento e me pareceu desabitada. Bebi alguns refrescos e fui descansar. Dormi perto de 6 horas porque o dia começou a despontar 2 horas depois de eu ter acordado. Almocei e, como o vento estava de feição, levantei ferro e segui o mesmo rumo do dia anterior, guiado pela minha agulha portátil. Era meu desígnio, caso me fosse possível, aproar a uma das ilhas que, com razão, supunha situadas ao nordeste da terra de Van Diemen. Nesse dia nada descobri, mas no imediato pelas 3 horas da tarde, depois de ter navegado segundo os meus cálculos, perto de 24 léguas, enxerguei um navio que se dirigia para o sudoeste.
Larguei o pano todo e ao cabo de meia hora o navio que me tinha avistado arvorou o seu pavilhão e disparou um tiro de canhão. É difícil patentear a alegria que me experimentei com a esperança de tornar a ver novamente o meu país e os queridos entes que lá deixara. O navio ferrou as velas e veio ao meu encontro das 5 para as 6 horas da tarde de 26 de setembro. Fiquei louco de contentamento ao ver o pavilhão inglês. Meti as vacas e os carneiros na algibeira do gibão e subi para bordo com a minha pequena carga de víveres. Era um navio mercante inglês que regressava do Japão pelos mares do norte e do sul, comandado pelo capitão John Biddle de Deptford, honrado homem e excelente marinheiro. Havia a bordo perto de 50 homens, entre os quais encontrei um antigo camarada meu, Pedro Williams, que falou elogiosamente de mim ao capitão. Esta boa criatura proporcionou-me magnífico acolhimento e pediu-me que lhe dissesse de onde vinha e para onde me dirigia, o que fiz em poucas palavras. Julgou, porém, que a fadiga e os perigos que eu tinha corrido me haviam transtornado a cabeça, pelo que tirei logo da algiberia as vacas e os carneiros, o que deu lugar a uma grande admiração de seu lado, provada assim a veracidade de que acabava de narrar. Mostrei-lhe as moedas de ouro que me dera o rei de Blefuscu e bem assim o retrato em tamanho natural e muitas outras curiosidades do país. Dei-lhe 2 bolsas com 200 sprugs e prometi que, chegando à Inglaterra, lhe faria presente de uma vaca e de uma ovelha prenhes. Não importunarei o leitor com os pormenores da minha viagem. Aproamos as dunas em 13 de abril de 1702. Uma única fatalidade me aconteceu: os ratos do navio arrebataram-me uma das ovelhas. Desembarquei o resto do meu gado com excelente saúde e soltei-o a pastar no canteiro de um jardim onde se jogava bola em Greenwich. Durante o pouco tempo que me deixei ficar em Inglaterra, amealhei um razoável pecúlio em mostrar os meus animais a várias pessoas de importância e até a gente do povo, e, antes de empreender a minha segunda viagem, desfiz-me deles por 600 libras esterlinas. Após o meu último regresso, em vão procurei a raça que julgava consideravelmente aumentada, principalmente os carneiros. Esperava que tudo aquilo revertesse em favor das nossas manufaturas de lã pela finura dos velos. Fiquei apenas 2 meses em companhia de minha mulher e dos meus. A insaciável paixão de ver terras estranhas não consentia que estivesse muito tempo sedentário. Entreguei a minha mulher 1.500 libras esterlinas e alojei-a numa bela casa em Redriff. Levei comigo o resto dos meus bens, uma parte em dinheiro e outra em mercadorias, com o intuito de aumentá-los. Meu tio John deixara-me umas terras perto de Epping, que rendiam 30 libras esterlinas, e eu alugara a longo prazo os touros negros em Fodder Lane, que me davam o mesmo rendimento. Por este processo, não corri o risco de deixar minha família na necessidade de recorrer à caridade da paróquia. Meu filho John, a quem dei o nome do meu tio, aprendia latim e frequentava o colégio. Minha filha Isabel, casada atualmente com filhos, consagrava-se ao trabalho de agulha. Despedi-me de minha mulher e de meus filhos e, apesar de bastante lágrimas choradas de parte a parte, embarquei corajosamente a bordo do Aventura, navio mercante de 300 toneladas, comandada pelo capitão João Nicolau de Liverpool. Fim da primeira parte, viagem a Lilliput.